O que você faria se uma aeronave simplesmente sumisse do radar, no meio do mar, sem nenhum pedido de socorro, nenhum destroço, nenhuma explicação? Coloque-se nesta situação: um piloto experiente, com clima estável, instrumentos funcionando, e, de repente, tudo para de responder. Silêncio absoluto. Nenhum sinal. Nenhum eco. Apenas o vazio. Como se uma força invisível apagasse tudo em um piscar de olhos. Esse é o tipo de evento que se repete, vez após vez, em uma área do Oceano Atlântico Norte conhecida como Triângulo das Bermudas. Uma região que, mais do que um ponto no mapa, se tornou um símbolo universal do inexplicável. Situado entre a Flórida, Porto Rico e o arquipélago das Bermudas, esse trecho de mar parece ter sido retirado de um pesadelo. Ali, o improvável acontece com uma frequência perturbadora. Navios desaparecem. Aviões somem. Equipamentos enlouquecem. E o mais inquietante, em muitos casos, nenhum vestígio é encontrado. Nada que indique o que aconteceu. Nada que ofereça um fechamento. É um dos maiores mistérios da era moderna. Tudo começa com registros antigos, ainda no século XIX. Histórias orais, cartas náuticas, relatórios de tripulações que viram embarcações desaparecerem logo à frente, como se tivessem atravessado uma cortina invisível. Um dos primeiros casos documentados foi o navio USS Cyclops, que em 1918 desapareceu com 309 pessoas a bordo. Nenhum sinal foi encontrado. Nenhum pedido de socorro emitido. Era como se o mar tivesse simplesmente engolido tudo. E esse não foi um barco qualquer. Era uma das maiores embarcações navais americanas da época, equipada com o que havia de mais avançado. E mesmo assim, sumiu. Mas o caso mais icônico veio depois. Um caso que se tornaria uma das maiores lendas da aviação mundial. 5 de dezembro de 1945. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos partiram da base de Fort Lauderdale para um treinamento rotineiro. Eles eram experientes, o tempo estava bom. Mas, durante o voo, o líder do esquadrão relatou algo estranho. Os instrumentos estavam falhando, o mar parecia diferente, e eles não sabiam mais onde estavam. A comunicação foi cortada pouco depois. Todos os aviões sumiram, como se tivessem atravessado para outra realidade. Nenhum sobrevivente. Nenhuma resposta. Aviões de resgate foram enviados, e um deles também desapareceu. Nem um pedaço de metal foi encontrado até hoje. Nem destroços boiando, nem caixa preta. Esse episódio ficou conhecido como Voo 19. E ele consolidou a fama do Triângulo das Bermudas como um lugar onde as leis da lógica parecem se desfazer. E o mais impressionante é que, após esse caso, os relatos se multiplicaram. Pesquisadores começaram a identificar padrões. Tripulações inteiras perdendo a noção do tempo. Brússolas girando sem controle. Comunicações cortadas em segundos, como se alguma força estivesse interferindo. Se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal Além do Mistério. Toda semana tem novos enigmas que desafiam a explicação, e sua inscrição ajuda a gente a continuar investigando os maiores mistérios do mundo. Ao longo dos anos, mais de 50 navios e 20 aeronaves foram registrados como desaparecidos na região. E o mais assustador é que muitos deles sumiram com o mar calmo, em pleno dia. Sem indícios de tempestade, sem qualquer justificativa climática. Teorias surgiram aos montes. E com elas, veio também o fascínio coletivo. Alguns cientistas sugerem que o Triângulo das Bermudas é uma região com grande concentração de hidrato de metano no fundo do mar. Quando essas bolhas gigantes sobem, podem reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo embarcações afundarem de forma repentina, sem chance de alerta. Isso explicaria por que tantos navios desapareceram sem deixar rastros. A embarcação afundaria tão rapidamente que não haveria tempo para enviar sinais ou acionar botes. Outros falam de anomalias magnéticas que interferem nos sistemas de navegação, confundindo pilotos e capitães, levando-os a caminhos fatais. Essas anomalias poderiam inclusive afetar o funcionamento de equipamentos eletrônicos modernos, criando um efeito dominó em situações de risco. E, claro, existem as teorias mais ousadas. Portais dimensionais. Tecnologia desconhecida. Bases submersas. E até a influência de civilizações perdidas, como Atlântida. Essas ideias, embora vistas como fantasiosas, continuam sendo alimentadas por relatos e eventos que a ciência ainda não conseguiu refutar completamente.
especialmente quando os dados simplesmente não existem, quando o desaparecimento é total. Muitos desses relatos são descartados pelos céticos. Mas a verdade é que nem tudo pode ser explicado com facilidade, principalmente quando as peças do quebra-cabeça insistem em desaparecer junto com as próprias vítimas. O Triângulo das Bermudas também é uma rota de tráfego intenso. Muitos argumentam que, estatisticamente, os desaparecimentos são proporcionais ao volume de tráfego. Outros dizem que o mito se alimenta da nossa fascinação pelo inexplicável. Mas então, por que tantos casos ali deixam rastros tão incompletos? O clima na região muda rápido. Correntes marinhas poderosas, tempestades tropicais, ciclones inesperados. Tudo isso contribui para um ambiente extremamente hostil. Mas nada disso explica por que, em tantos casos, nenhuma mancha de óleo ou pedaços flutuantes foram encontrados. Como se tudo fosse sugado por algo que está além da nossa compreensão. Alguns sobreviventes contam experiências inquietantes, nevoeiros densos surgindo do nada, falhas elétricas simultâneas, uma sensação de desorientação total. É como se uma presença invisível assumisse o controle da situação por alguns instantes, o suficiente para virar tudo do avesso. Em 1970, o piloto Bruce Gernon relatou ter atravessado uma nuvem em forma de anel e emergido do outro lado 100 km à frente do ponto onde deveria estar. Segundo ele, foi como se tivesse viajado no tempo. Seu caso nunca foi explicado de forma definitiva. E até hoje é estudado por quem tenta entender o que de fato acontece naquela região. E por mais que tentem encerrar o assunto com explicações simples, o Triângulo das Bermudas segue como um símbolo do desconhecido. Afinal, o que é mais assustador? Acreditar que existe uma força inexplicável naquela região, ou aceitar que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda somos impotentes diante dos segredos do mar? O Triângulo das Bermudas nos obriga a lembrar que nem tudo está sob nosso controle. Que há falhas, brechas, lacunas na nossa compreensão do mundo. E talvez, é exatamente isso que nos atrai tanto. Se esse mistério te fez repensar os limites da realidade, inscreva-se aqui no canal Além do Mistério e ative o sininho. Aqui, a cada novo vídeo, a gente mergulha um pouco mais fundo em tudo aquilo que desafia a explicação. E me conta nos comentários, você acha que o Triângulo das Bermudas guarda um segredo, ou é apenas coincidência? Porque quando o assunto é o desconhecido, nada é apenas coincidência.